Pedro Lourenço se reúne com os jogadores do Cruzeiro em seu escritório, visando mais tranquilidade para o papo em tom de cobrança. O local escolhido, rapaziada, foi o escritório de Pedrinho do supermercado BH, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Entre os convocados participaram o goleiro Cássio, o lateral direito William, Lucas Silva e Romero e o atacante Dudu. Após o encontro em Contagem, os atletas participantes seguiram para o centro de treinamento onde aconteceu a atividade, tá bom? Quem foi titular na Gigante da Pampulha fez trabalhos internos. O principal alvo da torcida é o CEO da SAF, Alexandre Matos, e sua presença na reunião não foi confirmada, tá bom? Curiosamente, ele foi contratado por Lourenço nesse mesmo escritório em abril de 2024. Vale lembrar que o time do Cruzeiro acumula aí 3 derrotas seguidas, somando o Campeonato Brasileiro e Copa Sul-Americana. A última, um vexame, né, rapaziada? Na noite desta quarta-feira, dia 9/4, o Cruzeiro perdeu por 2-1 para o Machucaruna do Equador. Vale lembrar também que o adversário é o 8º colocado em sua Liga Nacional, jogou apenas o 2º jogo fora de seu país na história. Então, o Pedro Lourenço, né, chamou cada jogador, o William, Lucas Silva, Romero, Dudu, Cássio, chamou eles ali para fazer a reunião. Olha, eu mesmo queria saber o que foi dito lá, sabe? Porque eu vou te falar, rapaziada, eles recebem muita grana para pouco futebol que está fazendo a equipe do Cruzeiro, entendeu? Mano, a gente tá falando de milhões, Gabigol milhões, Dudu milhões, entendeu? É muita grana mesmo, é mais de 1 milhão, né? É muita grana pra você ver, mano. 1 milhão de reais. Agora assiste um jogo do Cruzeiro. Olha o Gabigol jogando, olha o Dudu jogando. Eu sou torcedor do Cruzeiro, tá? Eu falo mesmo. A equipe do Cruzeiro não tá jogando nada, nem parece ser um time aquilo lá, entendeu? Os torcedores do Cruzeiro não querem ver o time assim, né? Os jogadores recebendo essa grana toda, essa fortuna toda para pouco futebol. É um time que não joga, sabe? Mano, fala que você não joga, mano. Quando o time aí, um Chucarona mesmo, jogou contra esse time aí, fala que você não jogou nada, sabe? Só joga no meio de campo para trás, não movimenta o jogo, não cria alguma jogada, sabe? Sempre repetir ao mesmo tempo, o técnico também, o Jardim, fica assistindo os jogos 90 minutos, não chama nenhum jogador para tentar fazer uma estratégia nova dentro de campo, só fica vendo o time repetindo os mesmos erros, entendeu? Eu sei que só tem um mês que tá no Cruzeiro, né? Mas já era para ter mudado um pouco essa equipe. Já tá um pouquinho atrasado, tá? Ele pode conseguir mudar essa equipe? Pode sim, a gente espera que isso aconteça. Ele é um bom treinador, mas por enquanto ele não tá mostrando ser um bom treinador na equipe do Cruzeiro. E é igual o Dudu, o Cássio, o William, Lucas Silva, Romero, Dudu, Gabigol, Bolazzi, todos os jogadores aí, rapaziada, eles não estão jogando 100% ainda. Nem Matheus Pereira, nenhum, é o elenco todo, tá? Precisa melhorar o mais rápido possível. Então essa reunião, eu espero que dê aquela puxadinha na orelha também nos jogadores, né? Pra, tipo assim, falar que pô, ó, a coisa tá feia. A gente paga vocês aí, essa fortuna toda aí, pra vocês estar fazendo um vexame desse aí. Tem que falar, sabe, galera? Tem que falar mesmo. Eles sentaram, né, no mercadinho, pô, lá no mercadinho lá, mas tá bom, não importa o lugar, o importante é ter uma reunião, né? Mas teve uma reunião lá, começou lá com os jogadores no mercadinho lá. Aí eu espero, né, que eles põem na cabeça pra evoluir, sabe? Espero que depois dessa reunião eles saiam mais confiantes, entendeu? Bora ver contra o São Paulo, ver no que vai dar, bora ver. A gente não sabe se o clima esquentou, se algum jogador ali não gostou nada. Ou deu bom ou deu ruim nessa reunião. Uma coisa foi clara, né? Se o Cruzeiro jogar ruim, muitas pessoas já vai ter essa suspeita, né? Mas eu creio que deu tudo certo na reunião. Mas a gente não tem certeza, a gente não sabe o que foi dito lá, entendeu? E o principal alvo da torcida é o CEO da SAF, Alexandre Matos, e sua presença na reunião não foi confirmada. Então, tipo assim, ele não teve essa confirmação por ele estar na reunião, tá bom? Ele não teve presente lá. Eu acho que podia estar lá, sabe, galera? Podia estar lá pro Pedrinho falar algumas coisas com ele também, né? Reunião, conversar com todo mundo junto ali, entendeu, rapaziada? Pra, não sei, dar uma puxão da orelha do outro aí, pra ver se o time melhora. Mas é isso, ele não foi nessa reunião aí, não estava presente. Em entrevista exclusiva ao Tempo Esportes, Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, ele assumiu que o clube errou muito na contratação de reforços para a temporada 2025.
mercado após o término do contrato, né, com a equipe rubro-negra. Titular absoluto e artilheiro do Cruzeiro na temporada. Olha, eu até não gravei um vídeo falando sobre esse assunto aqui, até porque eu já comento aqui no canal, nesse vídeo aqui, né. É o Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro. Ele assumiu que o clube errou em muitas contratações de reforços. Ele não falou em quem jogador, qual jogador foi esse que errou. Só que ele ter falado isso aí, olha, ele ter falado isso aí gerou bastante polêmica, sabe? Muita polêmica essa semana mesmo, passada também. Ter muita polêmica mesmo, o assunto estava muito alto sobre esse comentário dele aí, falando que o clube errou em muitas contratações. Mas agora eu acho o seguinte, ele falando isso aí, que o time errou em contratações, imagina os jogadores do Cruzeiro vendo isso. Mas calma, isso foi bom e ruim, tá bom? O ruim que fica pior ainda, porque tipo assim, se os jogadores não já estão jogando bem, agora que pode piorar a coisa, né? Porque tipo assim, os jogadores ficam irritados, pô, porque se o Pedro Lourenço fala essa seguinte palavra, se o Pedro Lourenço, né, ele assumiu que o clube errou em muitas contratações, qual é o jogador? Imagina você, qual é o jogador que mais fica se culpando, que mais acha que tá falando isso, tipo, jogando direto pra ele? É o Gabigol, entendeu? Porque o Gabigol foi a maior contratação, mas ele não falou o nome de nenhum jogador, só falou que errou, né, em muitas contratações. Mas tipo assim, contratou o Gabigol, contratou o Dudu, contratou o Bolazzi, né, contratou outros jogadores também para a equipe do Cruzeiro. Mas cada jogador fica pensando, será que tá falando de mim? Aí já gera essa confusão toda aí, né? O jogador só fica pensando nisso aí, já aí não vai conseguir concentrar nas partidas, a coisa fica pior ainda. Mas esses jogos que o Cruzeiro não tá jogando nada, os jogadores aí não estão evoluindo dentro de campo, sabe? Não tá se movimentando, não tá jogando bem, não é culpa do Pedro Lourenço, é culpa deles, tá bom? Mesmo antes de ter falado isso aí, ele falou isso aí por causa que os jogadores não estão jogando futebol. Mas se também é bom, precisa acordar também em campo. Se o Pedro Lourenço falou isso aí, né, que o time errou em muitas contratações, isso é para os jogadores verem que eles não estão indo bem, né, e eles sabem disso que não está indo bem, o time não está ganhando, entendeu? Mas é bom falar isso aí, para sentir mesmo na pele, entendeu, rapaziada? Porque tipo assim, se você não falar isso e ficar deixando, o time não vai para frente, né, os jogadores não vai esquentando muito com isso, então é bom, sabe, foi bom pelo menos ter falado isso aí, tá bom? Teve o lado ruim, teve o lado bom, entendeu? Lado ruim, lado bom. Lado bom já vai dar uma acordada, vai querer jogar futebol, né? E o lado ruim, com os jogadores, né, não, fica achando isso ruim, né, rapaziada? Talvez ele exagerou um pouco nisso aí, sabe? Mas aí, já foi, né? Já tem muito disso aí mesmo aí, mas já foi, é isso, sabe, rapaziada? Mas tipo assim, talvez ele falou isso sentindo o lado do torcedor também, né? Porque o Cássio mesmo, falar que você, rapaziada, já saiu do Corinthians, não naquela fase boa, já saiu do Corinthians com a fase ruim, né? Tava tendo uma fase muito ruim no Corinthians. Ele é um bom goleiro, respeito ele demais, tem história com a camisa aí do Corinthians, mas ele já saiu do Corinthians, né? Não tão bem, e o Cruzeiro contratou, tá? Agora, Gabigol, pô, pra mim acertou sim na contratação, tá? Ele é um bom jogador, é um excelente jogador. Dudu também, ele é um grande jogador, excelente jogador. Sabe, rapaziada, tem muito bons jogadores da equipe do Cruzeiro. Todos os jogadores aí são jogadoraços. Só que eles não estão jogando bem tecnicamente, entendeu? Não estão jogando futebol. Se eles jogar futebol, você vai ver um outro Cruzeiro. Um Cruzeiro totalmente evoluído, tá? Porque são jogadores experientes, são jogadores que já ganham muitos títulos. Você pode pesquisar pra você ver os títulos que o Gabigol já ganhou com o Flamengo, o Libertadores. Ganhou muita coisa mesmo. Brasileirão, muito mais. Dudu também. Então, tipo assim, eles têm um histórico de grandes títulos, entendeu? Claro que também tava na grande equipe. Eu sou torcedor do Cruzeiro, tá bom? O Cruzeiro também já teve seu, tipo assim, como é que fala? Já teve seu auge, né, rapaziada? Também, igual o Flamengo, igual esse time aí. O Cruzeiro, você é louco, filho. O Cruzeiro já ganhou vários títulos, entendeu? Muitos títulos mesmo. Libertadores, Sul-Americana, Brasileirão, já ganhou. Já viveu o auge gigantesco aí. A gente espera ver um Cruzeiro igual aquele, pelo menos um nível igual, entendeu? Eu mesmo torço muito pro Cruzeiro evoluir muito mais. Mas eu acredito, sabe, de coração meu, eu acredito que os jogadores do Cruzeiro aí vão evoluir bastante na equipe. Eu acho que teve essa reunião, depois que o Pedro Lourenço falou isso aí também. Talvez também. Será que ele pediu desculpa? Eu acho que ele não podia fazer isso. Se ele pedir desculpa lá, né? A coisa fica feia também, né, rapaz? Já falou. E é isso, eles não estão bem mesmo. Igual eu te falei, é um lado bom e um lado ruim. Um lado ruim que os jogadores ficam estressados, que falou, mas o lado bom que vai dar uma acordada dentro de campo, tá? Mas
eu acho que, tipo assim, ele podia ter explicado mais, né? Ele falou que errou em muitas contratações, ele podia ter explicado mais isso aí, porque deu muito na cara, sabe? Ele ter falado isso aí, Gabigol, é o Dudu, então, tipo assim, sabe? Ele errou um pouco, porque não explicou certo, tá? Mas é isso aí, teve essa reunião, vamos torcer pra depois dessa reunião os jogadores acordar e jogar futebol dentro de campo, tá? Meu Deus do céu, quando o São Paulo espera que ele jogue melhor, porque a coisa tá feia. Dê sua opinião nesse vídeo aí sobre o que você acha. E aí, após essa reunião, vai dar bom ou não? Inscreva, ativa o sininho. Tamo junto e aguarda o próximo vídeo. Deixa o like. Fui.